Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, segunda-feira, 7 de julho de 2025, horário 8 horas da manhã, 37 minutos. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, na função corregedor-geral na investigação de 196 países da ONU, reduto da cleptocracia à sociedade de ladrões, onde funcionários públicos estabelecidos no Parlamento, no Executivo e no Judiciário, eles todos se perpetuam em cargos públicos, fazendo seus feudos na programação de um objetivo: estabelecer o seu reduto financeiro mundial para o domínio do planeta. Atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção a BIM, SEBIN e todo o poder tributário de juízes independentes no planeta. Temos o relatório do Civil Law e do Common Law, como também 60 especialistas da área tributária mundial de 60 agências de inteligência. Também todos os tributaristas da Marinha, Aeronáutica e Exército, na NATO, na OTAN, no Pentágono e 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Eis o relatório. A expertise de relatório que demonstra através do Civil Law e Common Law coloca os tributaristas em advertência no planeta. Os conglomerados financeiros, eles todos podem ser auditados, processados e enquadrados dentro das leis de contabilidade matemática. Enquanto os conglomerados financeiros políticos, eles serão consagrados, tributados e aparelhados através do seu modus operandi político. No caso, nós temos o BRICS, que está em evidência. Então, o BRICS, ele tem um patrimônio medido pela quantidade de pessoas na área de consumo. E quem é a maioria neste caso é a China e muito agora a Índia. Mas o poderio de domínio é da China, mais de 1 bilhão de habitantes que tem que consumir proteína e todo tipo de alimento. Então, o multilateralismo, ou seja, a sentença otorgada pelo Tribunal Mundial, não é o Supremo Tribunal Mundial, estabelece o reset. A moeda com lastro ouro, que passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026, que é o Amero. Então, todas as moedas no planeta, elas têm uma valorização com relação ao dólar. O dólar, já que ele vai deixar de existir, ele passa a ter uma depreciação. Então, o valor comercial dele passa a ser depreciado até 1º de janeiro de 2026. Então, o que você deve fazer? Você tem que obter a moeda dólar e levar para o Banco Central do seu país, e ele vai trocar no dia 1º de janeiro de 2026 pelo valor do Amero
correspondente à face da moeda arrecadada, e você vai ter o lastro ouro. Mas tem que ter a moeda, dólar. E como ficam as demais moedas de todos os países? Elas não existem mais. Elas são totalmente depreciadas. Por quê? Porque no momento de reset, a ordem é valorizar as moedas de circulação dos 196 países para que todos eles tenham o poder de compra. E principalmente para poder obter a arrecadação do dólar que estava até então em vigência e que ele é depreciado, sim, e que é valorizada a moeda local de 196 países. Então você, com essa apreciação, você passa a arrecadar mais dólares e mandar para os Estados Unidos. E você vai ter o valor de 100 dólares com relação a 100 amero com lastro ouro. Coisa que não vai acontecer com o real. O real, ele está valorizado, mas ele está depreciado a partir do dia 1º de janeiro de 2026, como todas as moedas nos países do planeta. Então, qual é o golpe do BRICS? Qual é o golpe destes posicionamentos do G7? Qual é o golpe do Foro de Davos? Qual é o golpe de todo o conglomerado do Mercosul, do NAFTA, de todos que comercializam bens através de pagamento? É que eles querem estabelecer o multilateralismo, que é justamente obter valores consagrados a poder utilizar o pagamento de qualquer moeda. Ou seja, eu vou comprar petróleo do Irã e vou pagar com yuan. O yuan não tem cotação em bolsa. Ele está fora de qualquer bolsa no planeta. Então a única coisa que você consegue comprar com yuan é na China, você comprar mercadoria chinesa. Mas você não compra nada no Brasil com yuan. Então o Brasil, ele tem o real. Então ele diz, olha, você me paga em real, você tem real. Olha, a tua moeda real, ela está valorizada, eu tenho minha moeda africana. Não, olha, vamos fazer o seguinte, você troca, eu te mando vaquinhas, te mando galinhas, te mando minerais, e você me manda terras raras, você me manda ouro, você me manda pedras preciosas, e a gente faz um escambo, entendeu? A gente troca uma mercadoria pela outra. Então, você, através desse fenômeno de troca de mercadorias, você não utiliza a moeda local, que ela está valorizada para que você compre o dólar e leve o dólar até os cofres do Tesouro Americano e que ele seja substituído pelo amero com lastro ouro, que vai ter um valor tremendamente alto. Então você está aí o golpe, o pulo do gato, entenderam? E a população, ela passa a ser refém dessa tributação, porque aqui no Brasil, tributarista não sobrevive. Eles matam todos que ocuparam o Supremo Tribunal Federal. Foram envenenados, foram explodidos com bombas de papelão, também com câncer, enfim, formas suspeitas. Todos eles morreram subitamente. Entenderam? Então, nós temos grupos criminais que eles estão arrecadando dinheiro para comprar dólar, para ter uma massa de terra a qual eles possam chamar de seu território, seu país. E tudo indica que eles estão querendo pegar a segunda independência do Brasil,
que foi promulgada no dia 2 de julho de 2025, a independência de Portugal. Que eu saiba, só tem o dia da independência brasileira. Mas eles alegaram, segundo este terrorista narcotraficante contrabandista de urânio enriquecido, Luiz Inácio Lula da Silva, ele estabeleceu que o estado da Bahia e 9 estados do Nordeste decretaram a independência de Portugal, alegando que ele, da mesma forma que o Levinsky, lá da Ucrânia, fez, se prolonga como defensor, presidente daquele setor de terra. E ele se estabelece lá, com tropas da China, da Rússia, do Irã, do Hezbollah, do Hamas, do G7, do Foro de Davos, enfim, todos os marginais que arrecadaram a mero e que mandaram para o Banco Central dos Estados Unidos, e eles vão receber os créditos em moeda forte. Mas para isso, eles dilipendiaram todos os seus associados na organização de conglomerados, entregando escambo. Escambo é: você me dá uma banana, eu te dou uma maçã. Você me dá uma laranja, eu te dou uma pera. Trocar uma coisa por outra, entenderam? E o dinheiro que é bom não aparece. Deu para entender? Então, isto é lavagem de dinheiro, isto é um estelionato e é a escravidão do povo que fica sendo representado por estes filhos da puta escrocker políticos, de partidos políticos que atuam em 196 países. Todos eles têm o mesmo dono. O dono do partido político no Brasil, ele também é dono no partido político na Europa, na Oceania, na Austrália. Então o golpe financeiro, ele se produz através de associação. Ou seja, planos quinquenais. Se juntam vários países e transformam uma engenharia contábil tributária para um default financeiro tributário mundial. Eis o relatório. E eles alegam que, claro, o multilateralismo acabou, certamente acabou, por sentença do Supremo Tribunal Mundial, onde está dado o reset. Então você, que está com a sua moeda valorizada e que você está vendo que o dólar ele está sendo depreciado, utilize a sua moeda para comprar dólar. E você proceda a ter uma conta bancária em dólar ou um cartão de crédito em dólar, que você possa comprar dólar e que ele seja substituído pelo Amero. Entendeu? Porque o reset é fato. Vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2026. E não tem nada que possa evitar isso. Então, vocês podem dizer que os Estados Unidos é horrível, que você não gosta dele, mas você depende dele. E principalmente você faz todo tipo de afronta para decretar que você tomou uma posição. A mesma coisa que o Irã. O Irã, ele disse, bom, eu perdi o país, a Pérsia não me pertence mais. Agora apareceu o Ali Khamenei, no seu lugar onde ele sempre frequentava, atendendo seus fiéis, e todo mundo ficou, olha, ele não morreu. Os Estados Unidos realmente não matou ele. Sabia onde ele está? Sim, todos sabem onde ele está. Por quê? Porque ele é um blefe. Esse sujeito que está aí é um substituto. O sujeito que tem câncer, que está acabado, que ele teve vários atritos de dissidentes dentro da própria etnia dele, não é? Muçulmana,
generais que se revoltaram contra ele, porque ele manda matar todo mundo. Ele manda matar todo mundo que é do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas ele não manda matar ninguém do Dragões do Irã, que é a sua arma de legítimos defensores do Ali Khamenei. Entenderam? Então, estes grupos mafiosos, eles querem se agrupar para estabelecer, deles se protegerem financeiramente. E para isso, eles declaram guerra, ameaça de explodir bombas atômicas, mas o objetivo é o Amero, moeda forte que começa a circular no dia 1º de janeiro de 2026. Entenderam? Então, o agronegócio do Brasil, para o Luiz Inácio Lula da Silva, ele é horrível, ele não gosta do agronegócio. Ele quer que não haja, mas ele depende do agronegócio. Entendeu? Por quê? Porque ele é cobiçado. Então, ele não tem forças armadas, ele não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica e também não interessa em ter. Também não quer pagar a aposentadoria do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ele quer acabar com as Forças Armadas, ele quer acabar com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, ele quer acabar com todo tipo de polícia. Porque o objetivo dele é o Amero, porque ele quer se estabelecer num pedaço de terra que ele possa negociar, vender o minério, vender o petróleo, porque o petróleo que tem no Rio de Janeiro acaba em 2030. Entenderam? Todas as jazidas de petróleo que você está vendo aí, elas têm um tempo de durabilidade. Então a prospecção vai dizer, olha, ficou obsoleto isso aqui, é jogar dinheiro fora, é procurar petróleo onde não tem. Temos que ir cada vez mais fundo para retirar petróleo e custa cada vez mais caro. Então eles têm a Bahia, eles têm o delta do Amazonas, eles têm tudo lá, e eles dizem, vamos para lá e vamos negociar com a turma que está fugindo da Europa, que roubou a Europa, que roubou o euro, que através dos planos Marshall, eles deram calote a vida inteira e agora eles estão fazendo outro calote com relação ao fim do multilateralismo, né? Estamos entendidos? Foi claro? Mas foram descobertos. E este crime tributário de lavagem de dinheiro procede em todas as áreas. Agora apareceu Calça Apertada, que foi governador de São Paulo, que ele está abrindo uma linha direta com o Marrocos para encher o Brasil de haxixe e trazer o haxixe para o Brasil. Ele quer traficar haxixe, entendeu? Então, ele já disse que vai vender aviões do Exército, ele vai vender super tucanos, ele vai vender todo tipo de posições de 200 bilhões de dólares em troca de haxixe. Entendeu, meu amigo? É assim que a banda toca. Então, todos identificados por 60 agências de inteligência. Deu para entender? Estou sendo claro? Então, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, nome e sobrenome, tudo em minúscula, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix, também de sobrevivência, CPF, Documento Único Brasileiro e Residentes, 510 466 447 34. Banco na internet, plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Gratidão a todos. E nada temam, porque nós já identificamos estes marginais, estes filhas da puta. Então, Alcolumbre, vai pra puta que te pariu, porque você é traficante. Você não quer colocar o Supremo Tribunal Federal no impeachment. Então, quando a gente vier buscar o Alexandre de Moraes,
que é esta semana, nós vamos te levar também, seu filho da puta. Você, o Hugo Mota e a puta que o pariu. Deu pra entender? Tô sendo claro, hein? Então te prepara, filha da puta. Tá legal? Você e os teus capanga. Ouviram? Por favor, viralize isso o máximo possível. Meus amigos e amigas patriota, quem vos fala, mestre Dinho. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano, hoje dia 7 de julho do ano de 2025. Entenda porque não sou da esquerda. Vocês ouviram? Sim, o mestre Dinho está falando. Entenda porque não sou de esquerda. Sabe por quê, meus amigos e minhas amigas? Eu vou falar a verdade. Não sou de esquerda porque essa posição ideológica é baseada em 3 crenças equivocadas. A de que totalitarismo produz liberdade. A de que a distribuição da riqueza é mais importante que sua criação. E a de que o Estado deve dirigir nossas vidas nos mínimos detalhes. Essas crenças são a base do comunismo e do socialismo, que são a mesma coisa. Sistemas filosóficos, morais e políticos mórbidos, usados por psicopatas e aventureiros para transformar o ser humano em um farrapo corroído por fome, miséria e desagradação. E ainda mais eu digo que esses canalhas, eles são desonestos, eles são ditadores, eles são contra Deus, pátria e família, são representantes do capeta. A verdade tem de ser vida, tem de ser fala, é verdade, não é isso? A verdade é claro, a verdade tem de ter vida, é claro, né? Então, a verdade tem de ser dita com bastante propriedade. Mestre Dinho, eu sou patriota desde menino e sou muito macho para falar a verdade contra todos esses canalhas, terroristas, traficantes e comunistas. Vocês não merecem, né? Sei lá, nada, vocês não merecem nada, vocês são nadas, né? Vocês são criaturas, né, que não têm nenhuma capacidade, né, de fazer tudo aquilo que é feita com honestidade. Vocês não têm essa capacidade, vocês são idiotas, ok? Meus amigos e minhas amigas, eu quero falar com vocês agora na sequência. Vamos assistir todas as matérias de hoje que o juiz Oscar Aníbal Chapano passou para o mestre Dinho. Eu quero aqui encerrar com uma palavra: democracia. Democracia? O que é democracia? É democracia, agrada a Deus. Se agrada a Deus, então democracia é o que nós queremos, é democracia. E esses palhaços que estão aí, né? Vou falar nome, não vou falar nome, são todos os palhaços, traficantes,
terroristas, comunistas, certo? Todos vocês. Quem achar ruim é porque é. E se é dessa parte, certo? Eu não quero nem conversa com vocês, que eu não gosto de conversar com esse tipo de gente, viu? Ok? Não, eu não vou nem precisar falar mais desses idiotas úteis, ok? A seguir, as matérias. Brasília, terça-feira, 5h36. As luzes da ala hospitalar ainda estavam acesas. Nenhum boletim médico havia sido divulgado, mas do outro lado da porta, o semblante da equipe jurídica já dizia tudo. O exame não era de rotina, e o resultado não foi leve. Jair Bolsonaro havia recebido naquele amanhecer um diagnóstico que apontava risco iminente de agravamento cardíaco. A junta médica alertou: qualquer tipo de estresse extremo pode provocar uma ruptura. A notícia chegou ao gabinete de seus advogados antes mesmo do dia clarear. E ali, numa mesa improvisada, a estratégia mudou. É hora de agir com base na lei, não na emoção, disse o constitucionalista contratado pela família. O objetivo era claro: submeter ao Supremo Tribunal Federal um pedido de substituição de eventual medida privativa de liberdade por prisão domiciliar, com base na condição clínica e no artigo 318º do Código de Processo Penal. Não se trata de privilégio, trata-se de sobrevivência, dizia o documento. A petição seria endereçada diretamente ao gabinete de Alexandre de Moraes e seria protocolada ainda naquela manhã. Enquanto os trâmites legais eram finalizados, Michele Bolsonaro, com semblante abatido, embarcava discretamente para Brasília. Nas mãos, uma Bíblia marcada no Salmo 91. Nos olhos, a firmeza de quem sabia: o que viria a seguir não seria apenas jurídico, era espiritual. E no Supremo Tribunal Federal, o protocolo foi efetuado com urgência. O pedido vinha acompanhado por exames médicos recentes, relatório da Junta Cardiovascular, laudo psiquiátrico atestando o risco de colapso sob pressão prolongada, um vídeo confidencial em que Bolsonaro declarava: se quiserem me prender, que o façam, mas que o Brasil veja o que estão fazendo. O material foi colocado sobre a mesa de Alexandre de Moraes, que naquele momento redigia pareceres sobre outros processos. Ao receber o aviso, respondeu apenas: interessante, vamos ver o que o Estado aguenta. Enquanto isso, nos bastidores do Congresso, Tarcísio de Freitas, em reunião fechada com senadores aliados, foi direto: o que está sendo preparado contra o presidente é desproporcional. E se a justiça for negada, o povo vai responder. E no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, o ar-condicionado estava no máximo. O silêncio era absoluto. E sobre a mesa, o dossiê com a solicitação da defesa de Bolsonaro, um pedido fundamentado, técnico e assinado por 3 médicos renomados. Mas o despacho já estava redigido. Indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medida alternativa. O paciente utiliza argumentos de saúde como manobra de impunidade e demonstra publicamente desprezo pela jurisdição brasileira. A caneta tocou o papel com força. O carimbo veio em seguida. E às 7h14, o sistema do STF registrava a decisão. Bolsonaro não teria direito à prisão domiciliar. Embora o novo ministro tivesse assumido a pasta há pouco tempo, a ordem veio diretamente do gabinete de Moraes, sem passar pela consultoria jurídica da pasta. Executar o mandado, imediatamente. O alerta chegou por um assessor da segurança pessoal de Bolsonaro. Tem algo estranho. Um grupo da PF recebeu ordem para cumprimento imediato, mas o mandado ainda não foi tornado público. A equipe médica, assustada, sugeriu evacuação. Michele, de joelhos ao lado da cama, sussurrou: se Deus permitir, ele vai resistir. Tarcísio de Freitas, que estava em Brasília para reuniões com a base conservadora, foi avisado em tempo real:
Alexandre assinou. É prisão preventiva. Tarcísio levantou-se, respirou fundo e disse apenas: então agora eles cruzaram a linha. Nenhum portal noticiava o despacho. Nenhum jornalista havia recebido vazamento. Mas nas redes, um perfil anônimo publicou a primeira imagem do sistema interno do STF, com a frase carimbada: mandado autorizado. Em menos de 1 hora, tudo virou silêncio. Lula foi informado. Não se pronunciou. Apenas pediu que a SECOM mantivesse tudo em banho-maria. Segundo fontes próximas, ele teria dito: deixa o Xandão resolver. Eu não me meto. Washington, o telefone tocou 3 vezes antes que alguém atendesse. Do outro lado da linha, um ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, agora conselheiro informal de Donald Trump. Mr. President, está confirmado. A prisão preventiva foi assinada. O argumento foi risco à ordem pública. Mas há laudos. Médicos contestando. Silêncio. Trump ouviu por mais de 3 minutos sem interromper. Depois apenas disse: organize, eu vou agir. Reuniu sua equipe jurídica, 2 generais da reserva e um representante da Heritage Foundation. Na mesa havia 3 documentos. 1, a cópia da decisão de Moraes. 2, uma carta enviada pela equipe de Bolsonaro. 3, um dossiê intitulado Perseguição Política e Risco à Estabilidade no Hemisfério Sul. Trump ergueu os olhos. Eles querem prendê-lo doente? Então vamos mostrar ao mundo quem está realmente doente. Brasília, 11h12. Enquanto isso, o Palácio do Planalto mantinha o silêncio absoluto. Lula, visivelmente debilitado em seus últimos compromissos, teria confidenciado a um ministro: se eu falar agora, o Brasil explode. Deixa o Supremo se virar. Na SECOM, a ordem era clara: nenhuma nota, nenhum tweet, nenhum posicionamento. Mas, nos bastidores, o Itamaraty já sabia que algo maior estava vindo. Tarcísio convocou uma reunião emergencial com senadores da base conservadora. Participaram nomes de Minas, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Rondônia e Distrito Federal. O silêncio do governo federal é cúmplice. Se o STF cruzou a linha, alguém tem que marcar o limite. Ali nasceu o primeiro esboço do que seria chamado depois de Frente Legislativa pela Justiça e Liberdade. Em Palm Beach, Trump gravou um vídeo de 48 segundos, sem roteiro e sem cortes. Quando um ex-presidente é perseguido por sua fé, seus valores e seu compromisso com o povo, isso não é justiça, isso é tirania. E os Estados Unidos não vão se calar. O vídeo foi enviado para uma rede criptografada. Ele não seria publicado imediatamente. Seria um recado. Apenas para quem precisava saber. Brasília, quinta-feira. A sala estava escura. O único som era o tic-tac de um relógio analógico pendurado na parede. Bolsonaro, deitado em uma maca hospitalar improvisada, ainda usava uma máscara de oxigênio. O semblante era pálido, o pulso monitorado. Ao lado, 2 médicos, um assessor jurídico e Michele Bolsonaro ajoelhada. Ela segurava a mão dele e sussurrava versículos da Bíblia entre lágrimas contidas. Eles não vencerão, repetia. Deus está vendo. Foi naquele instante que a decisão foi tomada. Bolsonaro não seria capturado na base aérea de Anápolis. 2 veículos sem identificação chegaram em silêncio. Dentro deles, apenas 4 pessoas. Um piloto, um médico, um segurança veterano e um ex-oficial da FAB. Não houve gritos, nem pressa, apenas precisão. O ex-presidente foi levado sob protocolo diplomático, destino desconhecido. Nos bastidores do STF havia irritação. Nos corredores do Planalto, tensão. Alexandre de Moraes exige explicações. A Polícia Federal alega que não foi informada da movimentação. Mas a equipe jurídica de Bolsonaro afirma: ele está sob cuidados médicos e amparo legal. Nenhum telejornal fala do paradeiro do ex-presidente. Nenhum portal de notícia publica atualização real.
A narrativa oficial diz: ele está em Brasília sob avaliação, mas nas redes, imagens aéreas mostram um jato saindo de Goiás às 4h17 com rumo à América Central. Diplomatas brasileiros em Washington começam a receber mensagens cifradas de embaixadas aliadas. Não toquem nele, se o Supremo insistir, haverá reação. Um embaixador europeu confidencia: nunca vimos uma pressão diplomática tão coordenada por um político sul-americano. No Congresso Nacional, a base conservadora propõe a convocação de uma comissão internacional de juristas, exigindo explicações sobre a negativa de Moraes à medida alternativa diante de laudos médicos. Tarcísio, discreto, envia uma carta privada para representantes da OEA e do Parlamento Europeu. O título: Estado de Exceção Silencioso no Brasil. Nova York, sede da ONU. Na sala do Comitê de Direitos Humanos, o assunto que dominava os bastidores não era guerra, nem clima, nem pandemia. Era o Brasil. 3. Representantes de nações democráticas entregaram um pedido conjunto: que se apure a tentativa de prisão preventiva de um ex-presidente debilitado por razões políticas. O documento incluía anexos, cópia dos laudos médicos, a decisão de Alexandre de Moraes e uma análise técnica de juristas internacionais apontando abuso de autoridade com motivação ideológica. Trump já havia mobilizado nomes de peso da ala republicana. É hora de mostrar que os Estados Unidos não toleram tirania disfarçada de justiça, afirmou ao lado de 2 senadores. A resposta veio em forma de proposta: aplicar provisoriamente o Global Magnitsky Act contra autoridades brasileiras envolvidas na perseguição. No alvo, ministros do STF, membros da ABIN, agentes da Polícia Federal e articuladores da SECOM. Em Bruxelas, um eurodeputado conservador tomou a palavra na tribuna. Quando um país prende opositores doentes e censura quem pensa diferente, isso não é justiça. É autoritarismo. E não pode mais ser ignorado. Na saída da sessão, jornalistas perguntaram se o nome Bolsonaro havia voltado ao radar. Ele respondeu: nunca saiu. Cartazes começaram a surgir colados nas grades do metrô. Ele não fugiu, ele foi caçado. Você é o próximo? Se prenderem ele, quem defende você? Ninguém assumia a autoria. Nenhum partido, nenhum movimento. Era o povo, agindo por conta própria. Rio de Janeiro, 17h42. Pescadores na Baía de Guanabara se reuniram com bandeiras do Brasil presas nos mastros. Se o homem cair, é o Brasil que afunda, disse um deles à câmera de um youtuber local. O vídeo viralizou sem ser impulsionado, mas 2 horas depois foi retirado do ar por violação das diretrizes da comunidade. Brasília, 19h14, STF. Alexandre de Moraes foi informado da movimentação internacional. A princípio, ignorou. Mas após uma ligação cifrada do Itamaraty, sua expressão mudou. Então agora eles acham que mandam aqui também? E determinou: prendam quem vazar informações, censurem o que puderem e reforcem a segurança do sistema. Brasília, segunda-feira, gabinete do CNJ. A madrugada estava carregada. No sistema interno da Justiça, uma movimentação incomum foi registrada. Consulta sigilosa ao artigo 282 do Código de Processo Penal. 2 assessores do Conselho Nacional de Justiça analisavam um parecer protocolado por juristas independentes, que apontava a manutenção do mandado de prisão preventiva diante de laudos médicos atestando risco vital contraria princípios constitucionais de dignidade e proporcionalidade. Uma notificação foi enviada diretamente ao STF. Alexandre de Moraes não estava presente, mas uma substituta, encarregada por ele durante o fim de semana, tomou ciência da notificação. Isso vai cair nas mãos da imprensa internacional em poucas horas, disse um servidor. A orientação foi dada por telefone. Não deixem o nome dele nos autos. Façam parecer técnico. É revogação, mas
Que pareça apenas uma alteração de cautelar. O texto apareceu às escondidas. Considerando a nova documentação apresentada e a manifestação de órgãos consultivos, substituo a medida de prisão preventiva por acompanhamento domiciliar com restrições definidas em laudo médico. Sem assinatura digital pública, sem publicação no Diário Oficial, sem coletiva. A decisão foi apenas executada. No Congresso Nacional, Tarcísio de Freitas, informado por um senador de Goiás, comentou em reunião privada: eles recuaram, mas não vão admitir. Então a resposta não será jurídica, será moral. Ali mesmo foi aprovado um requerimento para a criação de um observatório internacional de abusos judiciais. Sem alarde, mas com efeito duradouro. 13:03. Goiás. Estrada de terra em área rural. Um pequeno comboio cruzava o cerrado. Nenhuma escolta oficial, nenhuma placa visível. Apenas um homem, 2 médicas, um pastor evangélico e um ex-agente da ABIN. O veículo estacionou numa chácara, isolada, com cercas de madeira, varanda de cimento batido e um girassol plantado à entrada. Ali, Jair Bolsonaro foi instalado. A salvo. Fora do alcance do sistema. No Palácio da Alvorada, Michele gravou um vídeo de 15 segundos, publicado apenas no canal dela. Com a Bíblia nas mãos e a voz firme, disse: as algemas caíram, e o Brasil não será mais acorrentado. Nada mais, sem hashtags, sem legenda. Mas a mensagem chegou. Na Flórida, Trump recebeu a confirmação. O mandado foi revertido, e ele sorriu. E entregou um envelope a um de seus assessores. Na capa, em letras maiúsculas, Fase 2, interior de Goiás. Terça-feira, 5:23. A luz do sol atravessava a cortina branca da chácara. Jair Bolsonaro, com semblante abatido, permanecia deitado, recuperando-se sob monitoramento constante. O ex-presidente não dava entrevistas, não gravava vídeos, não aparecia em público, mas não estava calado. Em seu caderno pessoal, preenchia páginas com reflexões, datas e nomes. Ao lado da cama, a Bíblia aberta. No coração, a certeza: Deus não desperdiça um servo fiel, apenas o prepara. Brasília, Congresso Nacional. Tarcísio, ao lado de senadores da nova Frente Conservadora, apresenta um pacote legislativo com 4 pontos. 1. Garantia de liberdade religiosa sem interferência do Estado. 2. Proibição de censura prévia nas redes sociais. 3. Criação da Comissão de Abusos Judiciais com poder investigativo. 4. Reconhecimento oficial da perseguição política sofrida por opositores do atual regime. A proposta recebeu apoio imediato de 34 senadores e 121 deputados. Sem comando partidário, milhares de pessoas começaram a se reunir nas praças centrais. Sem trio elétrico, sem artistas, apenas faixas escritas à mão. Ele está vivo. Não queremos guerra, queremos justiça. Cadê o Estado de Direito? Caminhoneiros iniciam pequenos bloqueios em apoio à mobilização. Nenhuma queima, nenhum vandalismo, só silêncio e bandeiras. No STF, Alexandre de Moraes, irritado, exige ação imediata contra o que chama de manifestações organizadas por milícias digitais. Mas os relatórios da ABIN mostram o contrário. São espontâneas, sem liderança definida. O nome de Bolsonaro foi mencionado 2,7 milhões de vezes em menos de 24 horas, mas não há fonte coordenadora. Ele responde: então vamos calar o vento. E assina mais uma ordem: censura temporária de termos e hashtags associadas ao nome do ex-presidente. São Paulo, Avenida Paulista. Multidão cresce. Famílias, idosos, jovens, evangélicos, agricultores, empresários, Bíblias na mão, cartazes improvisados, sem palco, sem microfone, apenas uma frase ecoada por milhares. Vocês não conseguiram apagar ele. Michele Bolsonaro assiste pela televisão. Lágrimas descem silenciosas. Ela não diz nada,
Apenas dobra os joelhos diante da janela aberta. O som dos gritos vindos da Paulista chega como um sopro. Ele é um de nós. Washington, quarta-feira, 7h14. Escritório. Privado de Donald Trump. O envelope com o selo PAIS 2 foi finalmente aberto. Dentro, um plano redigido há meses. Caso medidas coercitivas sejam aplicadas contra Bolsonaro sem base legal legítima, os Estados Unidos devem 1. Solicitar reunião emergencial da OEA. 2. Acionar o mecanismo do Magnitsky Act contra membros do Judiciário brasileiro. 3. Reavaliar tratados bilaterais com impacto direto na economia do Brasil. 4. Reconhecer publicamente a perseguição como crise de liberdade religiosa e política. Trump ligou para 3 senadores aliados e uma emissora de TV. O recado era claro. Hora de entrar no palco. Moraes convoca uma reunião extraordinária. Na pauta, endurecer as medidas contra o movimento bolsonarista. A proposta, novas investigações contra congressistas da base conservadora. Mandados contra influenciadores alinhados. Monitoramento total de mensagens cifradas no Telegram. Mas houve discordância. 2 ministros alertaram. Isso vai se voltar contra o judiciário. A imagem da corte está em risco internacional. Moraes interrompeu. A imagem não importa. O controle, sim. Tarcísio, diante da escalada, convoca uma coletiva curta, sem imprensa tradicional. Estão tentando matar uma ideia. Mas essa ideia se espalhou. Não se prende um conceito, e o nome disso é liberdade. Na mesma tarde, a Frente Conservadora ganhou mais 18 parlamentares. Na Embaixada Brasileira em Washington, um telegrama urgente foi recebido. O Departamento de Estado considera inaceitável a perseguição de natureza ideológica promovida contra líderes políticos em estado de saúde vulnerável. O embaixador ligou para o Itamaraty. Eles vão retaliar, está claro. Mas em Brasília, a ordem de Lula era uma só. Não cedam. Quem recua primeiro perde. Nova York. Sede da OEA. Durante reunião de emergência, o nome de Jair Bolsonaro foi citado por 3 países membros como alvo de perseguição política com agravantes de violação de direitos humanos. Pela primeira vez, o Brasil entrou na pauta por ameaçar sua própria democracia. Goiás. Bolsonaro ouve tudo em silêncio, com a cabeça apoiada na poltrona, olhos fixos no noticiário. Michele senta ao lado, entrega um chá e diz: "Você não está voltando, você já voltou. O povo sabe disso." Ele sorri e apenas responde: "A guerra agora é deles." Brasília, quinta-feira, 7h39. Gabinete de Alexandre de Moraes. Relatórios da Polícia Federal indicavam um cenário fora de controle. A inteligência digital não conseguia mais rastrear as manifestações espontâneas. Os pedidos de habeas corpus vinham de juristas de mais de 15 países diferentes. E um dossiê da Human Rights Watch, vazado por um diplomata, citava o Brasil como regime de exceção judicial camuflado de república democrática. Moraes folheou as páginas do relatório, mas em vez de preocupação, respondeu: "Se eles querem colapso, vão tê-lo." Congresso Nacional. Tarcísio e mais 8 líderes partidários entregaram um requerimento de CPI para investigar a atuação do STF nos casos de perseguição política. O nome do documento era direto: CPI da Supressão da Liberdade. A proposta ganhou 182 assinaturas em 48 horas. Até deputados que antes se diziam neutros passaram a apoiar. Na coletiva, um parlamentar do centro declarou: "Não é mais uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de civilização." 11h50, Nova York. OEA. Foi aprovada por maioria simples a formação de uma missão diplomática para visitar o Brasil e avaliar a situação das garantias democráticas. Na pauta,
o caso Bolsonaro, a censura de redes sociais e a criminalização de manifestações. O representante do México fez uma observação incomum. Há cheiro de ditadura no ar, mas ela não usa farda, usa toga. 15h25, Flórida. Donald Trump convocou coletiva, curta, enérgica, inesperada. Estarei no Brasil em breve, não como presidente, mas como cidadão do mundo que valoriza a liberdade. A imprensa reagiu com espanto. Horas depois, o Departamento de Estado reclassificou o Brasil para observação especial em liberdade política e religiosa. Goiás. Bolsonaro caminhava lentamente no quintal da chácara. Era a primeira vez em semanas que deixava o quarto. Ao lado dele, um pastor. Ao longe, Michele, observando em silêncio. A pior prisão é aquela que eles mesmos construíram, disse o pastor. Mas você foi solto pela fé, e o mundo viu. Bolsonaro apenas acenou com a cabeça. Avenida Paulista. Milhares de pessoas novamente tomam as ruas, mas dessa vez algo muda. Cartazes com a inscrição "Fora Moraes". O povo acordou. Policiais se recusaram a reprimir. E um grupo de militares da reserva passou a circular com camisetas onde se lia: "Nenhum general de verdade prende inocentes, nem obedece a tiranos". Brasília, sexta-feira, 6h14, Aeroporto Internacional. O pouso foi discreto, mas o nome a bordo era ensurdecedor: Donald J. Trump. Não havia jornalistas na pista, apenas seguranças privados e 2 senadores aliados. Nenhuma declaração, nenhum gesto oficial. Mas em menos de 20 minutos, a notícia correu o mundo. Congresso Nacional. Sob clima de comoção, foi protocolado o maior manifesto já assinado por parlamentares desde 1988, pela libertação institucional do Brasil, pela devolução do equilíbrio entre os poderes, pela revogação dos abusos judiciais. A lista incluía 318 deputados e 62 senadores. Na prática, o Congresso já não acatava mais ordens do STF. Alexandre de Moraes convocou reunião de emergência, mas 4 ministros faltaram. Outros 2 participaram sem abrir câmera ou microfone. Moraes, sozinho, encarou a tela. Eles não vão me abandonar, ainda não, mas abandonaram. Avenida Paulista, um palanque improvisado, nenhum partido, nenhum líder, e uma multidão já maior do que a de qualquer outro momento da história recente. No meio do povo, cartazes com trechos bíblicos, bandeiras do Brasil, cruzes de madeira. E um espaço vazio, no centro da avenida, delimitado com fitas amarelas. Era o lugar onde ele estaria, não por vaidade, mas por simbolismo. Interior de Goiás. Michele segura a mão de Jair. Ele veste uma camisa branca, calça simples, expressão serena. Ao redor, uma pequena comitiva. Um helicóptero pousa. 2 homens descem. Um deles, Donald Trump. O outro, um pastor americano com a Bíblia na mão. Trump estende a mão a Bolsonaro. The world watched, and they saw. Sem palavras, Bolsonaro assente com os olhos e entra no helicóptero, céu de Brasília. O helicóptero paira sobre a capital. As imagens filmadas do alto mostram milhares de pessoas em praças, pontes, rodovias. Ninguém organizou, ninguém mandou. Era o povo e sua memória, esplanada dos ministérios. O helicóptero pousa. Bolsonaro caminha até um púlpito improvisado. Não há microfone. A multidão em silêncio. Ele ergue a Bíblia com a mão direita e coloca a mão esquerda no coração. Nenhuma palavra, mas o povo entende. A hashtag "Ele voltou" aparece em milhões de telas, mas nos grupos de oração o nome usado é outro. O escolhido sobreviveu. Flórida. Trump retorna aos Estados Unidos, mas antes envia um telegrama à embaixada brasileira. Missão cumprida. O Brasil é maior que a toga. STF. Moraes, sozinho, assiste à transmissão da chegada de Bolsonaro. Seu telefone toca. É do Itamaraty. Recuaram. Os Estados Unidos vão romper acordos.
Europa vai investigar, você está só. Ele desliga e pela primeira vez em anos não responde. 21h47, Goiás. De volta à chácara, Bolsonaro agradece a Deus. Michele ajoelhada ora em silêncio. Na parede um versículo escrito à mão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se o sistema ainda permite que você ouça essa voz, é porque nem tudo está perdido. Comente abaixo. A verdade resiste. E mostre que ainda há esperança fora das manchetes. Inscreva-se no Contos do Mito, porque enquanto eles tentam calar a história, nós continuamos contando. Não são políticos, mas acham que são. E ninguém diz nada, e ninguém faz nada. Eles se acostumaram a rasgar as leis, a fazer interpretações estapafúrdias delas. Passaram a aplicá-las apenas quando lhes interessa. E o silêncio, diante disso, tem gerado enorme desespero em quem não embarque em delírios, em planos tirânicos para salvar a democracia. Já tivemos a tortura provocada pela inação de Rodrigo Pacheco, quando ocupou a presidência do Senado. Agora o inerte, o cúmplice dos togados descontrolados é Davi Alcolumbre. Por mais que esfregassem em sua cara o texto da lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, ele não reagiria. O senador do Amapá já disse, na maior cara de pau, que o Senado não é órgão de correção do STF e que abrir um processo de impeachment contra um magistrado do Supremo criaria mais um grande problema para o Brasil. Está na lei ignorada por Pacheco e Alcolumbre que a atuação político-partidária de ministros da mais alta corte do Judiciário pode configurar crime de responsabilidade, passível de punição com o impeachment. Esse tipo de crime remete a atos que atentem contra a Constituição e as leis, comprometendo a dignidade e o decoro do cargo. Já tivemos casos de ministros apoiando publicamente políticos, candidatos em eleições, partidos e o governo. Já tivemos ministros participando de eventos partidários, o que é certamente incompatível com a imparcialidade e a independência que se esperam de um integrante do STF. Eles não têm o menor constrangimento em fazer discursos políticos, e isso começou há pelo menos 7 anos. Vamos então pela linha do tempo indo e voltando. Em 2018, Carmen Lúcia se disse preocupada com uma mudança perigosamente conservadora. Em 2020, Dias Toffoli resolveu dar ao STF um poder político quase sobrenatural. Nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. No ano seguinte, alguns ministros do Supremo partiram para a prática politiqueira. Eles foram ao Congresso, se encontraram com líderes partidários e conseguiram enterrar a PEC do voto impresso. De volta ao discurso, naquele mesmo ano, na edição do Fórum Jurídico de Lisboa, Toffoli afirmou que o Brasil já vivia um semipresidencialismo. Nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. 4 anos se passaram e agora, no mesmo evento na capital portuguesa, Gilmar Mendes disse que o Brasil vive um parlamentarismo desorganizado por causa da relação entre o Executivo e o Legislativo. Esse modelo, segundo ele, ainda não é bem definido. Assim como Toffoli, Gilmar também considera que o Brasil vive um semipresidencialismo. Há algum tempo, no Fórum de Lisboa, nós temos discutido se não seria melhor para o Brasil se o país se encaminhasse para um semipresidencialismo diante do vulto do poder que o Congresso tem assumido. Se não é atuação política, ministros do Supremo darem a entender que é preciso mudar o sistema de governo do país, o que é, então? Também na edição deste ano do Gilmar Palusa, Luiz Roberto Barroso se vangloriou de ter permitido que o Supremo assumisse funções do Legislativo, políticas, portanto,
modificando um artigo do Marco Civil da Internet para impor censura às redes sociais. Ele ainda atacou os críticos, aqueles que mantêm um mínimo de bom senso. A nossa decisão enfrenta a má vontade de quem celebra o crime e o extremismo político como modelo de negócios que se alimenta do ódio. Não satisfeito de ter cumprido o desejo do governo Lula em relação às mídias digitais, Barroso resolveu atuar como um militante petista. Há uma onda de negatividade, ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no IDH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos hoje mais da metade da população na classe média, temos uma crise fiscal. Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas boas que acontecem. De novo, se isso não é um discurso político, o que é? E mais, no conceito de fake news dos ministros da corte, essa fala do Barroso não se encaixa? Primeiro, o PIB, que foi de 3,4% em 2024, mas deve cair para 2,4% este ano e para 1,8% em 2026. Vamos à taxa de desemprego. Esse indicador, é preciso lembrar, só começou a ser calculado em 2012. Lula tem aumentado o número de servidores federais assustadoramente e Bolsonaro provavelmente teria alcançado o menor índice da história se não tivesse enfrentado 2 anos de fechamento da economia, na loucura em que o mundo embarcou durante a Covid. Terceiro ponto, mais da metade da população brasileira está na classe média. Segundo cálculos do confiável IBGE do Márcio Pockmann, sim, está. E por boa margem, não. De acordo com o mágico dos números e dos mapas desconstruídos, por 0,1 ponto percentual. O delirante da pedalada estatística afirma que 50,01% dos brasileiros fazem parte da classe média. Sobre a crise fiscal, alguém poderia dizer quem no governo Lula está cuidando dela? Para que diminua, claro, não para que cresça. Barroso, como um militante ilegal e fajuto, quer que tenham com o governo Lula uma benevolência igualmente criminosa e fajuta. Quer que imperem as mentiras, as narrativas, porque só assim dá para fingir que um governo desastroso está conduzindo o Brasil ao paraíso. E o presidente do STF está nessa há um bom tempo. Em 2023, o iluminista Barroso participou do Congresso da UNE, que é ligada ao Partido Comunista. Em discurso, ele gritou: "Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo." Em 2024, comemorando um ano à frente da corte, Barroso declarou o seguinte: "O legado institucional que eu queria deixar é a total recivilização do país." Claro que o conceito de civilizado dele é também invertido, subvertido, pervertido, é politiqueiro e estimula a destruição da liberdade de expressão, do devido processo legal, do direito à ampla defesa. Barroso acha mesmo que tem a missão de empurrar a história na direção certa. E, de novo, um politiqueiro do seu nível não carrega o conceito correto do que é certo. Chegamos a Alexandre de Moraes, há poucos dias, durante seminário de verão na Universidade de Coimbra, em Portugal, o ministro afirmou que o século XXI pertence ao judiciário. Segundo ele, depois de séculos de protagonismo do parlamento e do executivo, agora é o judiciário que ocupa o centro da vida pública. Para ele, tanto o legislativo quanto o executivo falharam na garantia dos direitos humanos, o que teria aberto espaço para que os togados se travestissem de politiqueiros. Antes de seguir para Portugal, Moraes disse: "As redes sociais não são neutras, as redes sociais têm lado, as redes sociais têm ideologia, as redes sociais têm viés político, têm lado político e, mais do que tudo, as redes sociais têm um interesse econômico."
Se colocarmos Alexandre de Moraes no lugar de redes sociais, todas as falsas afirmações do ministro estariam corretas. Esses chechelentos do Supremo não têm medo de impeachment. Sua atuação político-partidária, não punida pelo Senado, é de uma sem-vergonhice ilimitada. Moraes e também Flávio Dino já falaram mal dos Estados Unidos, o que não dá para dizer que seja função de ministro do Supremo, talvez de um político alucinado. Dino foi além, atropelou a lei do impeachment, sugerindo uma chapa para as eleições do ano que vem ao governo do Maranhão. Foi durante evento numa universidade do estado. Em discurso, o magistrado lançou a dupla encabeçada pelo atual vice-governador Felipe Camarão, do PT, tendo a professora de Direito Tereza Helena Barros como vice. Essa chapa vai ficar imbatível. O deputado Nicolas Ferreira entrou com pedido de impeachment de Flávio Dino, mas Alcolumbre, de novo, não deu a mínima. A imprensa não deu a mínima. E este breve resumo prova que não é por falta de motivo que os ministros não são enquadrados. É porque os conservadores precisam ser eliminados, porque Lula ainda é uma peça do jogo. É muito bom ter você aqui no meu canal pessoal. Zelar pela preservação de sua competência legislativa. Então, se outro poder estiver legislando, o Congresso tem que reclamar, tem que se manifestar. Quem faz leis, quem recebeu o voto para fazer leis, procuração para fazer leis, é o Congresso Nacional, em nosso nome. Bom, a gente muda de assunto agora para falar sobre as viagens do presidente Lula. 117 dias fora do Brasil. Esse é o total de dias que Lula passou no exterior desde que assumiu o mandato em janeiro de 2023. 117? Exato. O número foi atingido depois do petista permanecer 2 dias na Argentina para participar da cúpula do Mercosul. Apesar de ter feito cerca de 50 viagens internacionais, Lula recebeu duras críticas da revista britânica The Economist nesta semana. A publicação afirmou que o presidente brasileiro está perdendo influência global, enquanto a sua popularidade no Brasil declina. Ainda assim, Lula disse que acredita numa vitória nas urnas. Então se preparem, porque se tudo tiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes pelo braço do povo. Se preparem. Foi hoje essa declaração do presidente Lula. O Lula, ele está visivelmente em decadência, né? Ele faz esse discurso, você pega, você confere vídeos antigos, é o mesmo discurso, só que ele não é raivoso, ele consegue fazer algumas tiradas de humor, ele brinca, agora ele está sempre bravo, ou em situações ridículas, como olhando o IP, lá com a Janja. Você percebe a influência muito maior. Antes ele era muito mais intuitivo. A influência maior do Sidônio, dos marqueteiros, e está se tornando uma figura cada vez mais ridícula, né? É cada vez mais difícil o pessoal da plateia começar a rir no meio da piada, como eles sempre fizeram. Tá me olhando aqui, Carlos? Você quer comentar essa viagem aí internacional de Lula? 117 dias fora do Brasil, em 2 anos e meio de mandato. E ele acredita que está indo rumo ao 4º no ano que vem. Apenas salientando que a Janja viajou mais, tá? Porque a Janja viajou pelo menos 15 dias a mais do que ele fazendo turismo antes e depois. Analógico. Se a gente pegar 117 dias, né, em 2 anos e meio, dá basicamente um dia a cada 7, né? Então o Lula tem um final de semana no exterior, basicamente, né? Um dia mais ou menos a cada 7, desde que tomou posse agora no 3º mandato, Lula passou no exterior viajando às custas do pagador de imposto brasileiro. Então, acho que isso aí tem um 4º mandato que ele anunciou dessa forma, me parece mais uma ameaça do que uma esperança, né? Pois é, a gente abriu o programa aqui falando... Praticamente o Roosevelt, né?
Quatro mandatos. Agora, foi por causa de uma pessoa assim, Roosevelt, que foi para 4 mandatos que os americanos passaram a 22ª emenda. Só 2 vezes, independentemente se são consecutivas ou não. Donald Trump, por exemplo, não pode ir para um 3º mandato, Obama não pode voltar. 2 mandatos e acabou. Não dá, né? O Brasil não vai aguentar um Lula 4.0, meu Deus do céu. Bom, 19 horas e 26 minutos, o Oeste Sem Filtro vai para uma pausa rápida, só o tempo da gente... Ninguém viu de onde vieram, nenhum radar detectou. Mas, de repente, 5 jatos surgem voando baixo, cortando o céu de Brasília como se fosse território deles. A velocidade, a precisão, o silêncio das comunicações, tudo neles parecia calculado demais. O primeiro rasante acontece sobre o Palácio do Planalto. Depois a Praça dos Três Poderes. Um aviso? Uma provocação? Ninguém sabia responder. A cidade para! Câmeras se voltam para o céu. As turbinas rugem alto. Os 5 seguem em formação, voando tão rente aos prédios que parecem tocar o concreto. E então, passam sobre o estádio Mané Garrincha, inclinando levemente como se desafiassem cada estrutura da capital. Nesse momento, os motores disparam com tudo. É como se tivessem ativado um segundo estágio. As aeronaves aceleram brutalmente. Começam os rasantes em velocidade máxima, voando por avenidas, contornando a torre de TV, fazendo curvas fechadas que desafiam a física e os limites da cidade. Brasília vira cenário de um espetáculo que ninguém pediu. Eles não respondem, não mostram bandeira, não se explicam. Apenas voam como fantasmas metálicos, precisos, rápidos, ensurdecedores. E quando parece que vão embora, fazem mais uma volta, mais um mergulho, como se quisessem ser vistos ou lembrados. O que você acha que esses jatos queriam mostrar? Comenta aqui embaixo e já me segue para não perder o próximo voo. Ninguém viu de onde vieram, nenhum radar detectou. Mas, de repente, 5 jatos surgem voando baixo, cortando o céu de Brasília como se fosse território deles. A velocidade, a precisão, o silêncio das comunicações, tudo neles parecia calculado demais. O primeiro rasante acontece sobre o Palácio do Planalto. Depois a Praça dos Três Poderes. Um aviso? Uma provocação? Ninguém sabia responder. A cidade para! Câmeras se voltam para o céu. As turbinas rugem alto. Os 5 seguem em formação, voando tão rente aos prédios que parecem tocar o concreto. E então, passam sobre o estádio Mané Garrincha, inclinando levemente como se desafiassem cada estrutura da capital. Nesse momento, os motores disparam com tudo. É como se tivessem ativado um segundo estágio. As aeronaves aceleram brutalmente. Começam os rasantes em velocidade máxima, voando por avenidas, contornando a torre de TV, fazendo curvas fechadas que desafiam a física e os limites da cidade. Brasília vira cenário de um espetáculo que ninguém pediu. Eles não respondem, não mostram bandeira, não se explicam. Apenas voam como fantasmas metálicos, precisos, rápidos, ensurdecedores. E quando parece que vão embora, fazem mais uma volta, mais um mergulho, como se quisessem ser vistos ou lembrados. O que você acha que esses jatos queriam mostrar? Comenta aqui embaixo e já me segue para não perder o próximo voo. Ninguém viu de onde vieram, nenhum radar detectou. Mas, de repente, 5 jatos surgem voando baixo, cortando o céu de Brasília como se fosse território deles. A velocidade, a precisão, o silêncio das comunicações, tudo neles parecia calculado demais. O primeiro rasante acontece sobre o Palácio do Planalto. Depois a Praça dos Três Poderes. Um aviso? Uma provocação? Ninguém sabia responder. A cidade para! Câmeras se voltam para o céu. As turbinas rugem alto. Os 5 seguem em formação, voando tão rente aos prédios que parecem tocar o concreto. E então, passam sobre o estádio Mané Garrincha, inclinando levemente como se desafiassem cada estrutura da capital. Nesse momento, os motores disparam com tudo. É como se tivessem ativado um segundo estágio. As aeronaves aceleram brutalmente. Começam os rasantes em velocidade máxima, voando por avenidas, contornando a torre de TV, fazendo curvas fechadas que desafiam a física e os limites da cidade. Brasília vira cenário de um espetáculo que ninguém pediu. Eles não respondem, não mostram bandeira, não se explicam. Apenas voam como fantasmas metálicos, precisos, rápidos, ensurdecedores. E quando parece que vão embora,
Fazem mais uma volta, mais um mergulho, como se quisessem ser vistos ou lembrados. O que você acha que esses jatos queriam mostrar? Comenta aqui embaixo e já me segue para não perder o próximo voo. Trazer informações dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump. Ele usou as redes sociais agora há pouco para defender o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foi na Truth Social, que é a rede social do Donald Trump. Lá ele escreveu o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Segue o Trump. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre. Acontece comigo vezes 10 e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Trazer informações dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump. Ele usou as redes sociais agora há pouco para defender o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foi na Truth Social, que é a rede social do Donald Trump. Lá ele escreveu o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Segue o Trump. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre. Acontece comigo vezes 10 e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Trazer informações dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump. Ele usou as redes sociais agora há pouco para defender o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foi na Truth Social, que é a rede social do Donald Trump. Lá ele escreveu o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Segue o Trump. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre. Acontece comigo vezes 10 e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Algo acabou de acontecer que chamou a atenção para a imprensa internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo estando envolvido em diversas negociações de paz, Irã, Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia, e também, obviamente, brigando com o BRICS, que está querendo se tornar uma nova superpotência de países ditadores no mundo inteiro. BRICS, que tem o Irã dentro dele, Rússia, China, só ditadura, só porcaria. Por incrível que pareça, o Brasil está ali no meio. No meio disso tudo, Donald Trump acaba de publicar na sua rede social, que é a Truth Social, uma explícita, escancarada defesa ao Bolsonaro, que virou notícia no mundo inteiro. Isso acabou de acontecer, tá? A matéria, aqui é um print da postagem dele no Truth Social, e o Paulo Figueiredo já fez aqui a tradução. Então vamos lá. Urgente.
Donald Trump sai em defesa de Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos acaba de postar em sua rede Truth Social. Vamos dar uma olhada no que ele postou. O Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho observado, assim como o mundo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu passei a conhecer Jair Bolsonaro. Ele foi um líder forte que realmente amava seu país. Além disso, um negociador mais duro no comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nem menos, do que um ataque a um oponente político. Algo sobre o qual eu sei muito. Aconteceu comigo vezes 10 e agora nosso país é o mais quente do mundo. Esse mais quente é o top das galáxias, né? É o que comanda tudo. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares dos seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem o Bolsonaro em paz. Meus amigos, Donald Trump não faz nada sem pensar. Isso aqui é uma mensagem clara, explícita, a essa perseguição, esse julgamento ridículo que está sendo feito para trancar o maior líder que o Brasil já viu e que lidera pesquisas até com 16 pontos à frente. Minha interpretação, agora é minha interpretação. Eu acho que eu conheço um pouco sobre política internacional para pensar aqui, para mencionar fazer uma declaração. Donald Trump está avisando que ele vai sancionar as pessoas e vai atrás dessas pessoas que estão usando de suas posições de autoridade jurídica para perseguir de forma criminosa não só Jair Bolsonaro, mas os seus aliados, os seus apoiadores. Ele está comprando essa briga. Não é uma briga por Bolsonaro só. É uma briga contra a censura, contra ditaduras do mundo inteiro. E o Brasil está se transformando em uma ditadura. E agora, Donald Trump se posicionou. É simplesmente o país mais forte do mundo. O país que hoje está conseguindo fazer acordos de paz entre países da África que estavam em guerras há décadas. Então ele é um cara que você não quer atiçar, você não quer provocar. E ele está deixando bem claro. Vamos acabar com esse caça às bruxas. E quem que está caçando, quem é que está fazendo esse papel de caça, de caçador, é ministros do Supremo Tribunal e toda uma cadeia de comando que foi criado, conhecida hoje como a Gestapo do STF, que inclui até mesmo o Gonê, Procurador-Geral da República. São pessoas que, com certeza, essa é a mensagem, se elas não baixarem o tom, virão sanções severas, das quais já foram discutidas várias vezes aqui, como a Magnitsky, que acaba com a existência bancária financeira dessa pessoa no mundo inteiro. Isso com certeza prejudica a vida de muitos. Então, isso acabou de ser postado, vai repercutir muito. Eu tenho certeza que nem o Jornal Nacional vai conseguir deixar de falar uma coisa dessa, porque é um presidente dos Estados Unidos falando abertamente de um julgamento criminoso que está acontecendo no Brasil, de uma perseguição criminosa. E aí, se o Lula vier falar de que não deveria interferir no judiciário do Brasil, Lula estava na Argentina este fim de semana para defender uma pessoa condenada por corrupção. Lula mandou o avião da FAB buscar uma outra pessoa condenada por corrupção no Peru. Mandou buscar uma mulher, a primeira-dama, condenada por corrupção no esquema que o Lula chefiava. Não é um esquema separado do Brasil. Em um esquema de corrupção da Odebrecht chefiado por Lula, no qual uma das testemunhas acabou de ser encontrada morta em sua casa, que estava em prisão domiciliar. Então, Lula não tem moral para falar sobre nada disso, porque se tem alguém que interfere na justiça de outros países, é ele. Então é isso, vai vir bomba aí. Isso aí é uma mensagem de antecipação. Olha, vai vir bomba, não será aceito o que está acontecendo, porque realmente aqui no Brasil as instituições foram sequestradas. Instituições valiosas, preciosíssimas para a nossa democracia, mas o que acontece quando essas mesmas são sequestradas por uma ideologia? Bom, eu estou muito ansioso pelos próximos capítulos dessa novela. Meus amigos, Donald Trump mandou um recado direto e claro. Publicou na sua rede social um texto voltado principalmente para ministros do Supremo Tribunal Federal e para o Lula, é claro. Mas o Moraes eu sei que tem um lugar especial naquele ponto do coração de Trump.
Bem, meus amigos, o laranjado recado foi dado e agora eu divido com vocês, ponto a ponto. Se liga no movimento, irmãozinho, e vem comigo, vamos lá. Você já pode deixar o seu like, meu nobre, aí, deixa o seu comentário. Pra galera que não acreditava e tal, que Trump só quer saber da América, até porque ele sabe o que tá acontecendo aqui no Brasil. Eu entendo, irmão, eu entendo. Nunca ninguém se importou com a gente, porque agora? Pois é, papai do céu, irmão, quando bota o dedo na muleira do indivíduo e afunda, tem quem segure não. Bem, meus amigos, então, já traduzido aqui pra vocês. Donald Trump simplesmente publicou isso aqui. O Brasil está fazendo uma coisa terrível com o tratamento dispensado ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tenho observado, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de vir atrás dele, dia após dia, diz Trump. E segue, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Aqui ele delimita, pessoal, o marco temporal de evolução. Significa que realmente ele está bem por dentro do negócio, bem por dentro de toda a timeline do que aconteceu e o que está acontecendo. Segue ele dizendo, ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte, que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro em comércio, ou seja, duro na negociação, jogava bem. Segue Trump dizendo, sua eleição foi muito acirrada e agora ele lidera as pesquisas. Ou seja, só fazendo parênteses, você lembra lá atrás, quando eu falei para vocês que a Casa Branca tinha feito então uma empreitada, contratando várias pessoas para poderem verificar as pesquisas eleitorais aqui no Brasil, independente das pesquisas que estavam sendo divulgadas pelo Paraná Pesquisas, pelos institutos de pesquisa do Brasil normais. Eles fizeram a própria pesquisa. Está aqui o resultado. Sua eleição foi muito acirrada e agora ele lidera as pesquisas. Isso não é nada mais ou nada menos do que um ataque a um oponente político. Algo sobre o qual sei muito. Aconteceu comigo a 10ª potência, ou seja, 10 vezes mais. E agora, nosso país é o hospedeiro do mundo. O grande povo do Brasil não defenderá o que está sendo feito com o seu ex-presidente. Eu estarei observando a caça às bruxas de Jair Bolsonaro. A caça às bruxas a Jair Bolsonaro, a sua família e a milhares de seus apoiadores de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento dos eleitores do Brasil e chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Bem, meus amigos, a leitura, a priori, ela é bem contundente, ela é bem firme, bem pontual, mas nós temos que dar uma olhada aqui. O que é que ele fala aqui, pessoal, nesse ponto? O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento dos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, deixem Bolsonaro concorrer na eleição. Deixem ele vir candidato. Porque, logo assim, ele está dizendo o quê? O povo do Brasil não vai defender o que estão fazendo com o presidente. Estarei observando a caça às bruxas de Bolsonaro, seus familiares e milhares de apoiadores. Ou seja, ele está apontando a injustiça, está dizendo que está por dentro de tudo o que está acontecendo, incluindo apoiadores, jornalistas, influenciadores, civis, está acompanhando o que fizeram com a família, que estão querendo fazer com a família e com ele. E no início, pessoal, ou seja, ele está dizendo claramente aqui para o Moraes e para os demais, meu irmão, é caça às bruxas que vocês estão fazendo com o Jair Bolsonaro, com a família, com toda a galera dele, com todos os apoiadores dele. Tem problema não, irmão. Tem problema não. Aqui a gente sabe jogar. Esse jogo aí, 2 podem jogar. E outra coisa, não adianta pedir socorro pro mundo. Ah, estou sendo injustiçado, mamilos. Né? Olha aqui. Olha como ele começa aqui. É importante prestar atenção nisso. O Brasil está fazendo uma coisa terrível com o tratamento que está sendo dispensado, ou seja, dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
tenho observado, ou seja, eu estou vendo e acompanhando, assim como o mundo, ou seja, ele está dizendo que toda essa campanha que foi feita aí pelo Eduardo Bolsonaro, seja pelo Paulo Figueiredo, pelo Oswaldo, por todo mundo, mas aqui eu vou destacar o próprio Eduardo, que lá atrás, ano passado, foi achincalhado, foi sacaneado, o pessoal achou graça dele, ano retrasado, não, tem 2 anos atrás, ou 3, que ele levou os pendrives lá para fora, que iam ter eventos para mostrar ali as manifestações em favor do pai. Tudo isso ele fez, deu notoriedade ao mundo. Também o Alan dos Santos foi fundamental para esse processo, uma das primeiras vozes a dar essa vazão, dentre outras tantas pessoas que eu não tenho como ficar citando aqui. Mas o ponto é, o mundo também está vendo. Ou seja, está dizendo que não é só ele, o mundo está vendo, está todo mundo ciente do que está acontecendo. Então não reclama quando a porrada vier. Ou seja, pessoal, está muito claro o recado do Trump. Ele foi claro, ele foi ostensivo, ele foi pontual e disse, eu estou vendo. Depois não reclama. Por quê, meus amigos? Esse alerta que ele serve justamente para quê? Dar a última chance, é o ultimato, que chama-se de ultimato. Se você não arreda pé de uma injustiça, tem como justificar, pelo menos do ponto de vista, sei lá, do ponto de vista, nem que seja ele para ele mesmo dizer, eu avisei. Bem, além disso, pessoal, ele também muito claramente diz que eles estão vindo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano, ou seja, há uma campanha evolutiva, está ficando cada vez maior e se estendendo por anos. Desde sempre quiseram acabar com ele. Ele não é culpado de nada, aqui ele dá uma sentença. Significa que, muito provavelmente não. Certamente, o próprio jurídico dele analisou o processo, analisou tudo que acontece no Brasil, para ele poder dar uma sentença dessa aqui a nível mundial. A gente está falando do Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele não é culpado de nada. A única culpa que ele teve foi de lutar pelo povo. Aí ele fala que conheceu o Bolsonaro, um líder forte, queimou o país, sobre o comércio. E disse, vocês lembram que eu falei para vocês? O Alexandre, o Lula estão acostumados a lidar com pessoas que são escrotas, ou bandidagem, malandragem, né? Que eles dizem. Mas eles não contam, pessoal, com uma coisa. Eles não estão acostumados e jamais vão estar a lidar com uma pessoa que desceu ao inferno, que foi no inferno, experimentou como é o inferno, como foi Donald Trump. Só que tem uma vantagem tremenda de você ter um amigo que já visitou o inferno, ainda que à força. Ele conhece a saída, tem a senha e sabe quanto tempo leva para ir do inferno ao céu. Donald Trump. Meu amigo. A pauleira vai comer. Agora, galera ainda que fica ali, pô, será que Trump não vai fazer nada? Você sabe o poder, o porquê e a força que tem a publicação de um presidente norte-americano, um presidente dos Estados Unidos, diretamente absolvendo ou inocentando o Bolsonaro, dizendo que é uma perseguição política, que é o que justifica a Magnitsky, certo? Ele está avisando. Bem, tem mais alguma coisa para dizer? Eu acho que não. Meus amigos, eu fico por aqui. Um beijo no coração. Logo mais eu volto. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Comenta pra mim aí que eu sei que você gostou. E também, meu amigo, faz a tua contribuição através do Pix que tá na sua tela. doimaurofagundes@gmail.com. Esse é o Pix. A chave Pix é doimaurofagundes@gmail.com. Contribuindo, você me apoia, me ajuda. Aqui sempre colaborando com o canal. Meu muito obrigado e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito
dinheiro!